Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. A gente vai dar continuidade ao estudo do livro Revelação, Caminho da Realização, do Luciano Subirá. A gente já está no capítulo 4, e o capítulo 4 ele é intitulado em Identidade Transformadora. E a gente já vai dar início com ele falando um pouco sobre como a gente tem que se enxergar a respeito do nosso passado, para que esse passado não nos defina quem a gente vai ser, como a nossa identidade, porque a gente tem que realizar no futuro. Então vamos entender como funciona tudo isso? Vem comigo, fica nessa live que a gente vai se conversar mais sobre esse assunto. Fala, Rondinelli, tudo bom, meu amigo? Grande beijo, meu irmão. Tamo junto. Bora pra cima. Olha só, antes de começar eu quero deixar algo bem claro, antes de a gente aprofundar mais nesse tema específico. Eu quero deixar claro que, a partir de tudo que a gente conversou, o entendimento tem que ficar muito claro na tua mente. Primeiro, nós somos, todas as vezes em que a gente tem contato com Deus, nós somos transformados por completo. E essa identificação que a gente tem com Deus é que permite que nós sejamos ensinados a manifestar o seu modelo, a manifestar o modelo de Deus. Todavia, como está lá em Efésios 5.1, diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, essa identificação que vem de Deus nos ensina a manifestar o seu modelo. Esse processo ele deixou construído dessa forma para que nós tenhamos acesso, justamente para que manifestar o modelo que ele fosse algo viável para cada um de nós. Como é que eu vou me comportar como Deus? Realmente você não consegue. Deus teve que preparar um modelo, um mecanismo, te dar acesso ao entendimento desse modelo e mecanismo, e depois de você ter acesso a essas revelações desse modelo, desse mecanismo, assim você vai poder ser capacitado a realizar o quê? O que um Deus é capaz de fazer, manifestação de um caráter de Deus, manifestação do modelo que Deus é. Tá fazendo sentido para você? Mas olha só o quanto que é importante isso pra gente fechar o entendimento completo. Fala, Willis, tamo junto, meu amigo. Um abraço pra você, queridão. Olha só, agora bora fechar esse entendimento para ele ficar completo. A palavra também diz, lá em Amós 3.3, que como que dois podem andar juntos se discordam um do outro. Então não existe a possibilidade de um andar junto com o outro se discordam um do outro. Então, se existir, presta bem atenção, se existir uma discordância entre como você se vê e como Deus te vê, como é que você acha que você pode andar em unidade com Ele? Presta atenção na grandeza da importância dessa informação. Peraí. Quer dizer que quando eu sou revelado por Jesus Cristo, automaticamente eu sei quem eu sou e o que eu preciso fazer. Perfeito. Mas se eu não tiver acesso a isso, não tem como eu ter uma identidade certa sobre como Deus me vê. Então a gente vai estar discordando disso. E a própria palavra, que está no livro sagrado, diz que como dois podem andar juntos se estão discordando um do outro. Isso está em Amós 3.3. Então não tem como dois andarem juntos se estiverem discordando um do outro. Então se você discorda da imagem que o próprio Deus tem de você, como é que você pode andar em unidade com Ele? Tá fazendo sentido isso para você? Então olha a importância de você buscar a revelação de como Deus te vê, para que você, enquadrado nessa identidade, que é a identidade que Deus te deu, você possa exercer tudo aquilo que Ele quer, porque você vai estar em unidade com Ele, porque vocês dois não discordam de quem você é e do que você é capaz de fazer, e o que é melhor, do que você foi feito para fazer. E esse é um grande diferencial. Beleza, vamos dar continuidade aqui então. O capítulo a gente está no capítulo 4, Identidade Transformadora. Deixa eu pegar aqui a parte em que Paulo fala, assim, tá, perfeito. O autor começa logo falando sobre Paulo, quando ele fala, manda a segunda carta para Coríntios, está no capítulo 5, versículo 17. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então ele diz que todas as vezes em que a gente tem contato com Cristo, nós somos revelados a respeito de quem Cristo é, a gente automaticamente constrói uma nova identidade de quem nós somos. E ele justifica isso afirmando: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Então quer dizer, aquilo que você era, a tua mala carregada de coisas ruins, imperfeições, impurezas, pecados, elas passam a não existir. Lembra aquelas as vestes
sujas são substituídas por novas vestes, quem que vai pegar uma nova roupa e vai costurar com a roupa antiga? Vai perder as duas, vai comprometer as duas. Então o que se faz? Se abandona a roupa antiga e se fica somente com a roupa nova. Então você se fez nova criatura a partir do momento que você tem contato com Cristo. Lembra que antigamente as pessoas não tinham um guarda-roupa, era uma só roupa. Então imagina aí um missionário pregando de cidade em cidade, andando literalmente no deserto, naquele sol que deve ser gostoso, suando, andando, e aí parava de repente em algum lugar para tomar um banho, tomava um banho, já lavava a roupa e já saía com ela no corpo mesmo, já ia secando. E isso dias e dias e dias, quer dizer, a roupa era extremamente desgastada. Quando você ganhava uma roupa nova, não fazia sentido nenhum tu pegar a roupa nova, tipo assim, vou tirar só a manga aqui, vou deixar ela guardada aqui o resto da roupa e vou trocar só a manga, quer dizer, a roupa vai ficar toda velha e a manga nova. Faz algum sentido? Isso faz sentido. O que se fazia? Tirava-se toda a roupa que você tinha, jogava-se fora e você vestia uma roupa nova, e a partir daí você ia com uma roupa nova. Então essa associação que vem no texto é justamente para que você entenda que a partir do momento que você está em Cristo, nova criatura você é. E quando você é nova criatura, você passa a fazer coisas diferentes. Tá fazendo sentido para você? Perfeito. Vamos dar continuidade aqui. Sagrada, novo serviço, depois a obra da redenção. Perfeito. É interessante a gente entender que a obra da redenção que Jesus Cristo fez não foi somente a retirada, a limpeza dos teus pecados, mas também ele trouxe a possibilidade de você jogar com a graça, que ela te capacita a realizar coisas. Então ter esse entendimento é muito importante, na verdade, ver a graça dessa forma. Lembra que muito do que a gente está extremamente ligado àquilo que a gente foi chamado para fazer. É muito perceptível. Tipo, bora jogar pro social, normal. Quem é você? A pessoa fala, eu sou professor. Entende? Quem ela é professor. Está baseado naquilo que ela faz. Então a grande maioria, a avassaladora das pessoas faz isso. Tenho certeza que você já passou por isso. O fulano de tal. Quem é o fulano de tal? O advogado. Tá. Falou o advogado, então agora eu sei quem ele é. Porque ele é um... Tá fazendo sentido para você? Perfeito. Então é a partir desse pressuposto que eu trago para você. Que a partir do momento em que Jesus Cristo volta, a graça ela fica disponível. E é a graça quem constrói a tua identidade. Como, Júnior? A graça ela me capacita a realizar. Perfeito, mas lembra que muito do que você está extremamente ligado àquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você tem capacidade, habilidade, aquilo que foi determinado para que você fizesse. Está fazendo sentido? Então, se eu vim para cá para edificar o reino de Deus, o que eu sou? Eu sou uma pedra viva. Começou a fazer sentido para você? Então, é muito importante a gente ter ciência disso, de que a graça e todo o movimento de redenção que o próprio Jesus se entregou para remir todos os nossos pecados, não parou aí. Além de remir os pecados, ele também disponibilizou a graça para que a partir da graça capacitadora, você tenha a capacidade de realizar coisas. E o que você precisa realizar acaba definindo quem você é. Está fazendo sentido? Perfeito. Então vamos dar continuidade. Eu vou pegar um exemplo aqui que foi o próprio Paulo que falou, que pouco se entendia, né, a respeito dessa profundidade da graça, mas Paulo foi muito forte no que ele escreveu a respeito de entendimentos sobre a graça de Deus. Perfeito. Está em 1 Coríntios 15, de 9 a 10. Eu vou ler para ti que esse texto vai ser o base do nosso entendimento. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha quem está falando isso. Só Paulo, comandante lá da parada toda. Nem digno de ser chamado apóstolo. Se nem Paulo foi digno de ser chamado apóstolo, imagina a gente, imagina você. Vamos fazer reflexão em cima desse texto aqui, que ele está pesado. Pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Percebeu? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Então o que ele vem a partir da graça. E a graça o capacita a realizar coisas. Peraí, então o fato do o que eu vou realizar é que define quem eu sou?
Com a graça de Deus, sim. Tá fazendo sentido? Vamos continuar. Mas a graça de Deus, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. O que ele quer dizer aí? Não se tornou vã. Ele deu a graça para todos nós. Jesus Cristo se entregou e trouxe a graça para que todos nós tivéssemos acesso a ela. Entende isso? Então, o que ele quer dizer quando não se tornou vã? Jesus Cristo está te dando assim um diamante, um tesouro na tua mão. Toma, pega. Para que você seja capaz de realizar tudo que você quiser. Você vai usar ou você não vai usar? Se você não usar, ela vai ser vã. Como Paulo, ele usou, então ela não se tornou vã. Ela não foi à toa. Não foi por nada que Jesus Cristo morreu. Ele fez valer. Está fazendo sentido? E como está com você? A graça que ele disponibiliza para que você use os seus dons e talentos de forma sobrenatural. Ela está sendo vã? Você está aplicando outra coisa? Você não está nem usando os seus dons e talentos? Você está com foco em outro que você quer construir uma vida profissional legal? Como é que tá? Faz essa reflexão. Vamos continuar. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele fala o que ele fez, mas diz quem foi o responsável pelo que ele fez. E foi a graça, ele sempre botando a glória para Deus. É perfeita essa passagem. Mas o que eu quero te chamar trazer de entendimento aqui é que lembra quem foi Paulo? Lembra como foi a conversão de Paulo? Paulo ele era perseguidor dos cristãos. Só que aqui o autor enfatiza que Paulo não era uma pessoa que fazia isso porque era mal. Normalmente quando a gente pensa em algo que é contrário ao que a gente acredita, a gente já julga aquela pessoa como sendo ruim, errada ou mal. E só tem que entender o contexto e talvez não seja muito isso que esteja acontecendo. No caso de Paulo, por exemplo, o que ele tinha era excesso de zelo pela igreja e pelo que ele acreditava, pela crença dele. Ele era um fariseu. Então ele era um apaixonado, ele era um devoto, ele era uma cara focado, obcecado pela palavra, pela exerção, para exercer tudo aquilo que deveria ser feito. Ele acreditava muito naquilo que foi ensinado para ele no que ele estudava. Por isso ele fazia como fazia. Paulo foi responsável por inúmeras prisões, mortes, responsável direto por morte de cristãos. Então como pode um cara que persegue tudo aquilo que Deus quer engrandecer, eu persigo tudo aquilo que Deus quer engrandecer, ser o maior dos apóstolos? Dentre todos eles, mas todos eles fiz muito mais do que todos eles. Como que uma pessoa tão contrária pode ser tão ímpar lá em cima, tão diferenciada? O que isso já deixa claro? Que não importa as manchas do teu passado, porque o teu futuro está intacto, está limpo. E quem sempre quis desenhar ele junto contigo foi Deus. Tá fazendo sentido? E o que você pode ser a partir dali? O que você quiser, porque não tem limite para Deus, os planos dele são muito maiores. E o que passou, quem eu sou? Não, aquilo é passado. Aquilo não importa, aquilo são as tuas roupas sujas, velhas, que você deixa para trás e pega uma branquinha, limpinha, dada pelo próprio Jesus Cristo. Tá fazendo sentido para você? Então, o que é interessante? Que para nossa formação de identidade, prestar atenção no que Deus, como Deus nos vê, nos dá uma plena certeza de quem a gente é e evita a gente construir uma imagem, uma autoimagem, uma identidade em cima de erros passados, em cima de limitações. Eu sou um cara que nunca consigo nada. Eu sou um cara que não consigo nada. Tá em Cristo? Tô. Essa roupa velha não existe mais, querido. Agora você tem a graça disponibilizada. Tudo você pode. Ser filho do rei, dono de toda a terra. Toda essa terra é tua. Tudo você pode. Vem cá. Deixa eu te falar assim mesmo. Incapacidade. Esse nome tá acima do nome de Jesus Cristo? Não, né? Então já era. Se você está em Cristo, você já venceu a incapacidade. Depressão, a ansiedade, todo esse tipo de malefício que está, meu Deus do céu, muito forte atualmente na sociedade. Tudo isso não está acima do nome de Jesus Cristo. A doença, qualquer tipo de limitação não está acima. Esses nomes não estão acima do nome de Jesus Cristo. Então, se você está em Cristo, querido, só tome posse da nova veste e seja nova criatura. Tá fazendo sentido para você? Eu tenho certeza que sim. Perfeito. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o excesso de zelo de Paulo fazia com que ele perseguisse da forma que ele perseguia. Quando ele foi revelado, por Deus, por que me persegue? Por que persegue meu povo? Ele percebeu e entendeu tudo que ele estava fazendo.
Ele foi a mesma pessoa em contrapartida quando ele veio para o cristianismo. Agora você vira Deus de verdade. Ele fez com a mesma ênfase que ele fazia, com o mesmo zelo que ele tratava. E dessa forma, o que ele fala? Ele fala, eu não sou digno nem de ser chamado sequer apóstolo, sou o menor entre eles. Eu sou menor, quanto mais de ser chamado, eu não sou digno nem de servir a Deus, quanto mais de ser chamado de apóstolo, eu teria que ser o menor de todos eles, pois eu persegui a igreja de Deus. Se a gente fosse parar aí e construir a imagem dele só nesse fato, nessa realidade, seria uma catástrofe a vida dele, ele não faria o que ele fez, ele não seria quem ele seria, ele não exerceria toda a vontade de Deus como ele fez. Não seria aí um Marte da história bíblica. Está fazendo sentido para você? Então, onde é que você está baseando a sua identidade? Você é quem? Você está pegando uma coxa de retalhos, onde dentro dessa coxa de retalhos aqui e ali tem coisas ruins que influenciam na formação da tua autoimagem, de quem você é? Isso é perigoso. Então, o que eu tenho que fazer, Júnior? Esquece quem tu acha que tu és. Deixa ele mesmo dizer, deixar claro no teu coração. Deixa. Ah, entendi. Então, se eu pergunto para Deus, para Cristo, e consigo entender como Ele me vê, eu consigo perceber exatamente qual é a minha verdadeira identidade. Exatamente. Você passa a funcionar a partir disso. A graça que Jesus Cristo disponibiliza é para você exercer algo. E o que você vai exercer está diretamente ligado a quem você é. Segundo Paulo, por exemplo. Só para finalizar aqui, ó, eu quero levantar só mais uma questão. Parte boa. Inclusive, afirmo que... Graças a Deus. Perfeito. O que eu quero deixar claro aqui é que Paulo, ele constrói toda a identidade dele dentro do que ele é capacitado a fazer pela graça. Porque ele fala a si mesmo, aqui no final. Eu faço questão de ler. Inclusive afirmou que quem o definia era a maravilhosa graça de Deus, abre aspas. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Então, o que a graça foi capaz de fazer na vida dele, capacitando-o a realizar coisas sobrenaturais, foi exatamente isso que o definiu como pessoa, como a identidade dele. Fala, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo, Lucas. Tamo junto. Então, o que eu quero que você perceba aqui é que não é o que ele pensa dele, e sim o que a graça o capacitou a realizar. A partir do momento que a graça me capacitou a realizar coisas, e essas coisas passaram a definir quem eu sou. Então, não sou quem eu quero ser, quem eu busco ser, quem eu acho ser. Eu sou exatamente aquilo que a graça me permitiu e me direcionou a ser. Vamos trazer para o social? Meu pai é professor, eu sempre vi aquilo e eu queria muito ser professor, eu decidi ser professor. Então, o que foi que definiu o fato de eu ser professor? Foi o contato que eu tive com professores, foi o contato que eu tive com a profissão, e isso foi me levando até que eu definisse ser professor. Perfeito. Então, isso já funciona, isso é um mecanismo. Isso é um mecanismo, vai funcionar toda vez que for aplicado. Só que qual seria o método de Jesus Cristo? É você olhar para Ele. Em vez de olhar para o professor, em vez de olhar para o advogado, em vez de olhar para o médico, olha para Ele. E quando tu olha para Ele, tu consegue ver quem você é, que é percebendo quem Ele é. E a partir disso, Ele te capacita com a graça, que é o motivo da redenção, não só a limpeza dos pecados, mas também a possibilidade de você ter acesso a algo que te capacita. E esse algo que te capacita vai te direcionar a você realizar coisas. E essas coisas que você vai realizar vão deixar claro quem você é, porque você vai estar diante do que você precisa fazer. Tá fazendo sentido? Quem é você? Eu sou professor, porque eu fui guiado para isso. A partir de agora, quem é você? Construa essa identidade em Cristo. Como é que vai ser a sua resposta a partir de agora? Quem é você? Eu sou... Opa, não pode mais dizer profissão. Você tem que dizer algo com base em Cristo, porque é Ele que tem a fonte da tua identidade. Tá fazendo sentido para você? Eu tenho certeza que sim. Eu agradeço a todos que estavam nessa live, os próximos que não vê. Eu já oro aqui para que Deus abençoe grandemente, fortaleça quem você é e a tua identidade em Cristo quando você assistir isso aqui. A live termina aqui, eu vou subir ela para o canal do YouTube, Júnior Rocha Cães. Se você quiser acompanhar ela completa, é só ir lá e aproveita e se inscreve. Se você gostou do conteúdo, você curte. Se você pensou em alguém
enquanto você estava vendo esse conteúdo. Não pensa duas vezes então, compartilha com essa pessoa, porque talvez possa ser esse detalhe que o Espírito Santo está esperando para quebrantar o coração dela e transformar a vida dela por completo. Você vai ser o responsável direto por isso. Então eu agradeço mais uma vez vocês, a gente se vê amanhã às 7 horas na próxima live. Um grande beijo, tchau, tchau.